Olá! Hoje nós temos uma microaula de filosofia na sequência das aulas anteriores sobre um tema que eu propus que a gente trabalhasse, que é o tema da ideologia. Como se trata de uma microaula, nossa metodologia é sempre a maior objetividade possível, considerando o nosso tempo de internet, nossos outros afazeres, esse horário. Hoje é um dia também que eu tenho um grupo de estudos no qual a gente está trabalhando com o tema do desejo. Um dia eu vou dar uma aula para vocês, mas então tem muitas outras coisas para fazer, como todo mundo tem coisas para fazer. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. E fiquei pensando durante a semana como trabalhar esse tema de uma maneira que possa ser útil para vocês, porque esse é o objetivo dessas aulas de filosofia. Eu quero apenas munir vocês de conceitos interessantes para que vocês possam levar suas vidas, para que vocês possam compreender melhor o mundo no qual habitamos juntos e para que a gente sofra menos também diante dos processos de produção psicopolítica, de delírio, de enlouquecimento, de depressão que estão acontecendo no nosso país, pelo mundo afora, mas com muito mais intensidade em função dos agentes perversos que habitam e controlam o nosso país hoje. Então, eu vou dar para vocês algumas ideias sobre o que é ideologia, vou falar um pouco desse conceito, vou dar para vocês alguns exemplos de livros que vocês podem ler, como deve ser, né? Como se deve fazer numa aula, numa microaula, sem nenhuma pretensão enfim, ter nenhuma resposta pronta ou solução definitiva para os problemas. Eu diria que a ideologia já esse é um bom começo, né, para a nossa aula. Ela já é sempre, desde sempre, um problema e é também uma coisa que causa em nós muitos problemas. Para a gente poder chegar num conceito de ideologia que a gente possa usar, eu vou apresentar para vocês alguns sinais, então, sobre essa palavra. A palavra propriamente dita, ideologia, surge na França, num livro que foi publicado com esse nome, Ideologia, em 1801, de um sujeito chamado Destutt de Tracy, que era um conde, no contexto, portanto, da Revolução Francesa. E para esse teórico, é ele que inaugura a ideia da ideologia como uma ciência das ideias, né? Então, como uma espécie de teoria das ideias, teoria da própria ideologia. E, quer dizer, o que eu estou colocando aqui? Que a gente precisa, para poder compreender o conceito de ideologia, prestar atenção nesse significante, na palavra, né, como um significante, como ela vai transitando e como ela nasce já sendo carregando, enfim, essa ideia de carregando essa ideia, né? O discurso sobre a ideologia já é um discurso meio redundante, né? Então, é como se a própria palavra ideologia, quando ela surge, ela fosse ao mesmo tempo a própria coisa e a tentativa de entender a coisa. Depois, à medida que eu for explicando aqui o que eu penso sobre isso e dando para vocês umas ideias, acho que isso vai ficar mais claro. Mas enfim, então surge essa palavra e consta que Napoleão Bonaparte, que não gostava do Destutt de Tracy, que ele teria pela primeira vez usado a palavra ideólogo num sentido negativo, que ele teria chamado o de Tracy, enfim, o conde de Tracy, de ideólogo. E aí teria, digamos assim, xingado pela primeira vez, usado de uma maneira negativa essa expressão e para atacar também o seu autor. Bom, então aí a gente tem já o começo do problema da ideologia, né? Essa divisão, esses dois momentos da ideologia são os dois momentos com os quais a gente se depara até hoje. Então, de um lado, a gente pode usar essa palavra para dizer conjunto de ideias ou até teoria das ideias. Daria até para a gente dizer que ideologia tem a ver com uma mentalidade, num certo sentido. E, por outro lado, um conceito que já começa a ser mais crítico. Quando o Napoleão Bonaparte fala isso, quando ele chama
o Destutt de Tracy de ideólogo, ele está sendo negativo, e ele está já colocando, enfim, que há um problema muito sério em relação a essa tentativa de construir uma teoria das ideias, né? Bom, mas acontece que logo depois nem tanto, uns 100 anos depois, Karl Marx escreve aquele texto chamado Ideologia Alemã, e ali o conceito de ideologia ele passa a ter um conteúdo muito crítico, muito crítico. Então, a ideologia passa a ser a consciência falsa. Essa já é um problema, né, para nós, porque afinal de contas a gente imagina que aquele que tem consciência, que a consciência é verdadeira, que não pode existir uma consciência falsa, que isso seria uma contradição. Mas para o Marx isso fica bem explícito. Como é que se desenvolve uma falsa consciência, né? A falsa consciência é uma construção que parece verdadeira, mas que é falsa. Mas a sua qualidade, não é uma coisa que é verdadeira, parece falsa, não é uma mentira, esse é um ponto importante. A ideologia não é simplesmente a mentira, porque uma mentira, o que aconteceria com a mentira? Na mentira, eu vendo que uma coisa não é verdadeira, expondo que ela é uma mentira, todas as pessoas então veriam que é mentira, todos nós acreditaríamos na verdade e deixaríamos a mentira de lado, ou puniríamos, sei lá, o mentiroso, né? Mas na ideologia não acontece isso. Na ideologia, na visão de Marx, o que acontece é que se constrói um ideário que deve parecer verdadeiro e que deve ser assumido pelas pessoas como se fosse verdadeiro contra elas mesmas, porque é sempre uma verdade construída para enganar as pessoas, fazendo com que elas jamais tenham a chance de descobrir que aquilo seria, digamos, uma mentira, de que aquilo não seria válido para elas, né? Então, nesse sentido, a ideologia seria uma construção de classe, uma construção das classes exploradoras na direção das classes exploradas, e que faria com que as pessoas das classes exploradas aceitassem de maneira mansa a verdade, entre aspas, né, que é lançada pelas classes dominantes ou pelas classes exploradoras. Então, nesse sentido, a classe dominante ela seria especialista em produzir o que a gente pode chamar de ideologias espontâneas. Então, a ideologia espontânea é um assunto também que aparece em alguns autores e que tem a ver com a ideia de naturalizar, né, a questão da naturalização. Então, como a gente naturaliza, como a gente acaba aceitando coisas que teriam que ser questionadas absolutamente sem nenhum tipo de questionamento, justamente porque nós aderiríamos, né, porque a gente tem uma fácil adesão a todas essas ideias que vêm prontas e que se oferecem a nós como verdades desde sempre, né? Verdades que estão dadas desde que o mundo é mundo. Aliás, aqui eu já posso fazer para vocês uma sugestão de livro. Esses livros que eu estou falando, claro que vocês podem ler, Ideologia Alemã, etc. Mas um livro muito bom para a gente entender o que é a ideologia é um livro que se chama Ideologia e Contra-Ideologia, do Alfredo Bose, que era um professor da USP, que fez um trabalho gigantesco, analisou toda a história do pensamento, inclusive ele fala da pré-história da ideologia, ou seja, se a ideologia como termo, como palavra, né, surge apenas ali no século XVIII, ele vai colocar que existe toda uma pré-história da ideologia e que toda a reflexão filosófica e depois sociológica e todas as ciências que a gente quiser trazer para discutir isso, toda a reflexão filosófica que se deparou com a produção da falsidade, que se deparou com a sofística, isso também é um assunto para outra hora, porque é bem complicado, mas com a retórica, que também é um assunto complicado, mas que se deparou com a produção do falso, né, que se ocupou, enfim, de discutir a tentativa de dissimular, de mentir, de enganar, de produzir falsas verdades, embora essa expressão seja implosiva, né? Seja seja um oxímoron, né? Para uma autocontradição interna nos termos.
Então, o Alfredo Bossi vai chamar toda essa parte pré-ideológica, né, pré-analítica da ideologia, essa parte anterior, ele vai chamar isso então de pré-história da ideologia. Aí é interessante ler, se vocês estiverem lendo qualquer livro de filosofia, tentem procurar aí dentro desse livro, seja em Platão, seja em Santo Agostinho, seja em Locke, seja em Tomás Campanella, sei lá, qualquer autor que vocês estejam lendo, tentem verificar se lá no meio não existe uma crítica daquilo que é falso. Em geral, todo filósofo faz esse embate contra essa produção do falso que deve soar como verdadeiro, que tem a ver então com esse conceito de ideologia no seu sentido crítico. E aí eu acho interessante que nós trabalhemos com esse conceito até hoje, porque acho que na nossa cultura as ideologias continuam proliferando e a gente precisa também analisar a sua dialética. Mas vamos falar disso depois, né? Tem autores, vou colocar aqui um parêntese, né? Tem autores tipo um marxista muito bacana, que é o Mésaros, que tem várias colocações. Ele tem um livro sobre as potências da ideologia, e ele tem, em vários momentos ele fala sobre a questão da ideologia, e ele vê a ideologia como uma construção que é válida, que faz parte da história humana, que a gente não vai deixar de pensar a partir de ideologias, mas em vez de ver a ideologia de uma maneira tão negativa, tão crítica, ele acha que a ideologia também pode ser uma coisa positiva. Claro, a ideologia pode ser usada por qualquer um e pode ser construída por qualquer um. A ideologia pode ser, para usar termos contemporâneos, né? Aliás, contemporâneos desde o século XVIII, né? Do final do século XVIII. Ideologia de esquerda, ideologia de direita. Para o Mésaros não é um problema que existam essas ideologias. E que, ao contrário, ele acha que as ideologias podem ser motivadoras de grandes transformações sociais. Os filósofos envolvidos com a praxis da transformação social, eles, de um modo geral, são ou muito críticos da ideologia, como era o Marx, ou têm essa postura mais próxima, então, do que o Mésaros, que é também um marxista, acabou levantando, né? Quer dizer, a gente pode também construir uma ideologia, na visão do Mésaros, que nos leve, que seja então um conjunto de ideias que orienta a nossa construção, enfim, como seres humanos dentro da sociedade. Isso me faz lembrar, aliás, uma coisa que vai lembrar todo mundo aí que é da geração dos anos 80, né? Vocês vão lembrar daquela música do Cazuza, né? Ideologia. Naquela música, se vocês forem olhar hoje em dia, aquela música, ela coloca a questão da ideologia como um problema da pessoa, né? Um problema do indivíduo. Então, quando ele diz ideologia, eu quero uma para viver, é como se ele estivesse pedindo uma espécie de, entre aspas, religião. Aliás, o problema da religião é também esse, né? A gente pode dizer assim que a ideologia e a religião andam muito juntas porque se configuram em sistemas, vamos chamar assim, simbólicos, a partir dos quais você pode desenhar a sua vida, você pode construir a sua vida. Vou aqui colocar a minha perspectiva. Eu acho muito interessante a gente trabalhar com um conceito bastante crítico, ultra crítico de ideologia. Ultracrítico, quero dizer, um conceito tão filosófico que ele nos permita sempre desmontar as estruturas que se configuram como ideologias. E nesse sentido, por que eu falo isso? Porque o problema que eu vejo no conceito de ideologia tratado de uma maneira tão positiva é que a gente não pode nunca perder a negatividade e nunca podemos perder a crítica. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve sempre fazer um esforço dialético. Então, se de um lado, de fato, podemos usar a ideologia no sentido positivo, podemos, por exemplo, usar ideologia para construir utopias de transformação do mundo. Eu acho isso muito válido, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder de vista o elemento de negatividade que faz sempre a gente
avançar na nossa própria reflexão, sem nos deixar levar por uma perspectiva, digamos, mistificatória, fundamentalista ou algo do tipo, que é o problema que a gente pode acabar encontrando que a gente pode acabar encontrando nas religiões, e que nas religiões monoteístas, né, a gente encontra constantemente. Então, sugestão é a gente pensar a ideologia sempre de um ponto de vista crítico, nunca perder o ponto de vista crítico, que é o ponto de vista da negatividade. Negatividade aqui não é uma coisa ruim, tá, gente? Negatividade é a gente poder pensar fazendo uma reflexão, um espelhamento que não toma como pronto, verdadeiro e dado nada. Duvidar é absolutamente importante. A negatividade tem a ver, ou ela pode ser sinônimo justamente dessa potencialidade da reflexão ligada à nossa capacidade de duvidar das coisas, algo que a gente não pode perder se nós quisermos ser sujeitos críticos, né, e analíticos. Bom, então acho importantíssimo, não esqueçam esse livro do Alfredo Bose, que é fundamental. Tem um conceito muito legal nesse livro que eu acho que vale muito a pena também a gente fazer um breve comentário, que é o conceito de nó ideológico. Então, o nó ideológico para ele, a meu ver, na minha leitura pelo menos, tem a ver com a ideia do dispositivo do Foucault, ou seja, um arranjo no qual vários fios estão entrelaçados de tal maneira que a gente não consegue desmanchar o nó, ou seja, existe alguma coisa que segura os vários elementos, né, os vários aspectos, as várias linhas que constroem emaranhados, nesse caso o nó, né, o nó que a gente não consegue desmanchar. Quer dizer, quando é que as consciências se engancham, né? Quando é que a gente fica, digamos, aprisionado dentro de determinadas perspectivas. E eu gosto muito de pensar em filosofia como sendo o contrário desses aprisionamentos. Então, filosofia seria aquilo que nos permitiria justamente desatar esses nós, né? Que fariam com que a gente conseguisse desmontar, desatar essas estruturas que nos confundem, justamente porque a gente não sabe de onde vêm esses fios que vêm configurar esse nó ideológico, né? Mas para ir encaminhando aqui para os finalmente da nossa conversa, queria só levantar mais um aspecto, né? A questão da falsa consciência, pegar um pouquinho isso, porque é bem fundamental. Então, a falsa consciência, ela é a consciência que me faz acreditar que eu tô dentro da verdade, quando, ao contrário, eu estou justamente repetindo a mentira como se ela fosse verdade. E na sequência de Marx, um outro pensador que eu acho muito interessante, que também faz uma varredura da questão da ideologia, é o Theodor Adorno. E o Adorno tem um texto sobre ideologia que ele vai fazer a crítica de todos os teóricos da ideologia, vai falar das perspectivas, digamos, individualistas, né, ou psicologistas da ideologia. Por quê? Porque ele quer criticar essa ideia de que que a ideologia seja uma questão pessoal. Ele quer mostrar e insistir no fato de que a ideologia a todo momento é algo que está sendo construída no mundo, na sociedade, e que existe, portanto, uma espécie de estrutura dos discursos, estrutura dos comportamentos, dos afetos. A gente pode dizer assim que tudo aquilo que é do universo mental, da linguagem e do comportamento tem a ver com essa ideia justamente da ideologia. Para o Adorno, a ideologia é o contexto de cegueira. Então, a cortina de fumaça, a gente não consegue ver. E a gente toma, então, aquilo que a gente está vendo, a cortina, como se ela fosse a verdade. E para o Adorno, e esse ponto é super importante, a ideologia, como já era para o Marx, né, a ideologia tem a ver com essa produção de uma cortina, então, para usar essa metáfora, sobre a realidade. Tem uma oposição, quando a gente pensa em ideologia, portanto, uma oposição entre a realidade e as ideias, né? Entre os fatos e as ideias. A ideologia seria aquele discurso pronto, aquele sistema simbólico, aquele sistema de crenças que é anterior a tudo e dentro do qual a gente se encaixa, e inclusive se a gente tem uma ideologia já, né, sempre pronta, a gente encaixa o fato
dentro da ideologia. Então, o fato também começa a ser visto a partir de um prisma que não favorece a compreensão da realidade. Por isso que eu sempre prefiro confiar em análises filosóficas que dão, como dizia o Adorno, dão primazia ao objeto, ou seja, eu olho para o objeto, analiso o objeto, estudo o objeto, coloco o objeto na frente das teorias que eu tenho para interpretá-lo. Então, se eu tenho um objeto para analisar, eu busco não encaixá-lo previamente, nem na psicanálise, nem na teoria crítica, nem em lugar nenhum. Embora, é claro, eu sempre traga comigo as coisas todas que fazem parte da minha formação, da minha tradição. Isso aí para cada um de nós, né? Nós somos... E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a ideologia, porque todos os nossos saberes, eles também já estão previamente enganchados, digamos assim, colados de alguma maneira dentro da estrutura dominante. E, a meu ver, só saímos dessa estrutura da ideologia dominante à medida que a gente vai fazendo perguntas, em que a gente vai construindo a nossa dúvida. Por isso que duvidar é tão importante. E duvidar é um ato que é complicado, sobretudo quando você tem uma ideologia muito densa por trás, um sistema de preconceitos, de ideias, de conceitos prontos, né, que vem antes de você e que já é muito pesado e que já dá definições muito prontas, né, daquilo que enfim, tá colocado aí no mundo, mas muitas vezes sem inclusive ter atenção e cuidado para com os objetos. Então, encaixar as coisas dentro de ideias prontas não é uma boa metodologia se a gente estiver buscando a verdade. É bom a gente poder analisar com muito cuidado. Bom, então vamos pensar nisso, né? Que o Adorno fala, a ideologia, ela acabou no mundo do capitalismo. Ela acabou se transformando na própria realidade. Esse é um problema. Então, o capitalismo, ele se transformou na própria realidade. E toda outra forma de falar do mundo, qualquer outra proposição do que seja a vida, do que seja o mundo, do que seja a sociedade, quando a gente fala de um outro mundo possível, parece que isso é ideologia. Por quê? Porque o capitalismo, ele mesmo já se instaurou de tal maneira como ideologia que a própria realidade, que antes era um conceito que nos permitia analisar, né, nos permitia fazer o contraponto em relação às ideias, agora já isso não existe mais. Ideias e realidade se confundiram de tal forma que a gente está absolutamente mergulhados dentro da ideologia. E nesse sentido, dentro de um sistema de crenças, dentro de um sistema religioso. Aqui isso nos remete também a um texto do Walter Benjamin que chama Capitalismo como Religião. Nesse texto, Benjamin fala justamente da estrutura da própria vida sob o signo do capitalismo como sendo uma estrutura religiosa, com rituais, com expiações, o nosso cotidiano transformado vamos chamar assim, num grande ritual religioso, né? Um grande culto, uma grande missa em nome do capital, com o consumismo, por exemplo, sendo uma espécie de eterna expiação, uma espécie de eterna homilia, né? Bom, para finalizar, porque minha tempo está acabando, só para colocar, hoje nós vemos os ideólogos de gênero falando em ideologia de gênero, isso é super importante. Quando os ideólogos de gênero usam o conceito de ideologia de gênero, o que eles fazem? Quem são os ideólogos de gênero? São os agentes do patriarcado. Esse conceito, eu tenho um texto sobre isso, depois posso mandar para vocês, eu vou dar um jeito de colocar aqui no Instagram. Eu tenho um texto sobre isso, é um texto em que eu tento mostrar como, quando, aliás, foi criado, né? Eu tento mostrar, não, tem uma data, 1998, ou 96, agora não lembro, ou melhor, foi usado o conceito de ideologia de gênero dentro de uma conferência de bispos da Igreja Católica. E hoje esse conceito é muito usado por pastores das igrejas de mercado e por toda uma ideologia do patriarcado que começou a falar em ideologia de gênero, sendo que o conceito de ideologia de gênero é um conceito do feminismo
para definir o que é o patriarcado. Mas uma das estratégias dos ideólogos, de uma maneira geral, é sempre usar as palavras de uma maneira distorcida. Então isso no Brasil vocês estão acostumados a ver, os políticos, os meios de comunicação, muita gente distorcendo palavras, distorcendo conceitos com o objetivo justamente de reproduzir a estrutura da ideologia. Então, guardem isso, né? Quando a gente vê também a expressão viés ideológico lançado aí no cotidiano, em bocas muito sujas de governantes muito patéticos, muito grotescos, também o mesmo tipo de astúcia epistemológica que entra nesses discursos. Então, o viés ideológico é uma forma de tentar dizer que ideológicos são as pessoas de esquerda, são as feministas, são os críticos, né, do sistema, e não o próprio sistema. Então, o sistema é que é ideológico e usa o termo ideologia como uma maneira de acobertar a sua própria ideologia. Gente, isso é sério. E nós precisamos conhecer um pouco isso para podermos superar essa situação. Bom, minha bateria vai acabar. Eu deixei umas ideias aí para vocês, dei umas sugestões de livros para vocês lerem. À medida que a gente vai avançando nas nossas aulas de sexta-feira, microaulas, eu vou tentando elucidar outros conceitos. Se vocês quiserem mandar mensagens, quiserem mandar perguntas, são super bem-vindas. Teve gente que perguntou, várias pessoas, aliás, perguntaram sobre o que é a ideologia, e aqui foi alguns sinais, né, algumas possibilidades da gente pensar nesse conceito, tá bem? Mas vamos pensar sempre que ideologia é algo que a gente precisa ficar atento quando ela aparece, porque ela implica sempre uma manipulação das nossas consciências, uma tentativa de manipulação, e nós não podemos nos deixar manipular. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.